E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que ótimos e que Deus possa seguir abençoando, protegendo e orientando a cada um de vocês. Tem alguns de vocês que precisam de muita orientação mesmo, né? Mas eu também, todos nós precisamos um pouquinho da orientação dele, e espero que vocês possam estar dando lugar a ele no seu dia a dia, nos seus momentos em família, em qualquer lugar você pode parar e dar uma pensadinha que faz toda a diferença conversar com o nosso Deus. Mas vamos falar sobre o Ceará, que venceu mais uma, dessa vez pela Copa do Nordeste. Foi aqui mesmo no Castelão, 2-0 sobre a Juazeirense, e esse é um tópico para a gente conversar. Quem foi bem? Quem não foi tão bem assim nessa vitória? Condé poupando jogadores titulares. E a gente também vai conversar sobre o Lelê. Ele está fechado, o atacante deve vestir a camisa do Ceará. O Ceará, o Fluminense e o Lelê já acertaram tudo. Tem alguns detalhes que são só burocráticos, aqueles detalhes que ficam entre a confirmação da contratação e o anúncio oficial do clube, que deve acontecer nos próximos dias. Sobre o Clássico Rei, a gente também vai conversar nesse vídeo, uma vez que sábado que vem termina o Campeonato Cearense. E o Ceará deu um passo importante no primeiro jogo, mas ainda está distante, 90 minutos mais acréscimos, de fazer uma partida excelente. É isso que o Ceará precisa fazer para ter uma chance de conquistar o título de campeão cearense da temporada 2025. Tudo isso a gente vai conversar aqui no vídeo. Então, tempo para o seu like. Você já sabe do que a gente vai conversar, você conhece os nossos vídeos, já pode, para não perder tempo lá no final, deixar o seu like. Ele é extremamente importante aqui para o canal. Eu agradeço demais por você deixar o like. Ele passa para mim a informação de que você gostou do nosso vídeo, que você está interessado no nosso vídeo, que você quer conversar conosco muito mais através do nosso canal. E a conversa acontece porque você pode deixar o seu comentário, e perceba que eu respondo todos os comentários sem exceção. Então deixe seu comentário por lá, que a gente conversa muito mais por aqui. Inclusive, um torcedor do Ceará hoje estava no tour que o clube fez e ele me disse que tem uma dificuldade de deixar o like na Smart TV, mas tem uma opção. Qualquer que seja a sua Smart TV, você aperta aquela opção que abre a barra com a minutagem, e aí você vai subindo, né? E na parte superior tem lá o canal, e do lado tem o like e o dislike. É óbvio que o meu pensamento é que você vá lá e deixe o seu like, você evidencia lá a parte do like, do gostei, do legalzinho, e clica em cima, vai deixar o seu like também para você que está na Smart TV. Então, essa é a nossa dica. Se você não consegue, você assiste o vídeo todo e depois entra lá com o seu celular e deixa o like. Como eu disse, ele é muito importante para nós do canal e facilita o nosso trabalho dentro da plataforma. Agora, você que não é inscrito também pode fazer a sua inscrição. Dia após dia, vídeo após vídeo, muitas pessoas que nunca viram os vídeos estão chegando e eu quero instá-los a fazer a sua inscrição. Não custa absolutamente nada, não é membro do canal, é inscrito no canal. Você vai lá, tem inscreva-se, você clica, se inscreve, depois ativa as notificações clicando no sininho. Esse sininho significa que a plataforma vai te avisar sobre vídeos novos. Assim que tiver um vídeo novo, você também vai acompanhar conosco aqui no canal com mais rapidez, porque vai receber as informações da plataforma. Tá certo? Então, é isso. Agradeço demais o seu like e também a sua inscrição no nosso canal. Vamos conversar sobre a partida? Pois é. O Ceará venceu a Juazeirense por 2-0 aqui na Arena Castelão. O Ceará teve um bom primeiro tempo, mas não marcou o gol. O Ceará teve dificuldade em acertar a trave no primeiro tempo, né? Eu lembro de uma bola que o Galeano tentou por cobertura. Se a bola vai para o gol, ele faria o gol. O goleiro estava indo para um canto, o Galeano jogou no outro canto, praticamente tirou o goleiro da jogada, mas não marcou o gol ali, porque não acertou o canto
do goleiro Igor, da equipe da Juazeirense. Teve outras jogadas que a bola chegou muito perto do gol, mas o Ceará realmente errou nas finalizações. Foi soberano em relação à posse de bola no primeiro tempo, teve oportunidades, jogou quase que o primeiro tempo inteiro no campo de ataque da Juazeirense, mas teve dificuldade na hora de colocar a bola para a rede, na hora de colocar a bola para o gol. Só no segundo tempo que o time começou a acertar muito mais o gol, e aí tivemos o gol do Galeano, né? Um lance em que o Galeano, houve um cruzamento da esquerda e o Galeano iria chegar para fazer o gol. O Daniel, lateral esquerdo, tira, bota para escanteio. Nesse escanteio, o Lourenço Matti, escanteio sempre muito bem cobrado pelo Lourenço, que voltou a jogar muito bem, fazer uma partida soberba, sem errar nada no jogo. Coloca a bola na cabeça do Galeano, que acaba marcando o gol do 1-0 para a equipe do Ceará. Ali facilitou as coisas, houve outras oportunidades. O João Vitor bem que poderia ter marcado um belo gol, chuta uma bola no cantinho. Ótima defesa do goleiro Igor, não deixando que o Ceará chegasse ali ao segundo gol, mas num lance em que foi um contra-ataque. Houve poucos contra-ataques, porque a Juazeirense entregava a bola ao Ceará, já estava perdido por 1-0. A Juazeirense saiu para o jogo muito atabalhoada, errando muito, teve poucas realmente chances de chegar até a área do Ceará. Numa dessas situações de contragolpe, de tomada de bola do Ceará, houve o contra-ataque rápido, a bola servida para o Rafael Ramos, que faz o cruzamento, e nesse cruzamento uma excelente jogada do Galeano. Normalmente o Galeano é um cara de pegar a bola e chutar logo, ele toma rápida a decisão, às vezes correta, às vezes não, mas nesse caso ele foi muito inteligente, percebeu o defensor que iria tentar ficar entre a bola e o gol, tentou jogar o seu corpo, e aí o Galeano deu drible, ficou de cara com o Igor, não tinha muito o que o goleiro fazer, praticamente o Galeano fuzilou o goleiro da equipe da Juazeirense para marcar o segundo gol do Ceará no jogo, 2-0 para a equipe do Ceará, e a partir daí, claro, o jogo estava definido para o Ceará, já era finalzinho da partida, foi só deixar os minutos correrem. O Ceará até ainda tentou, colocou a bola na área, houve uma ou outra oportunidade, mas no geral do jogo, o Ceará esteve quase sempre muito próximo de marcar o gol, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Os 2-0 refletiram relativamente o que foi a partida, porque o placar poderia ser muito maior. O 1-0 não refletiria de jeito nenhum, seria muito distante do que foi o jogo. Já o 2-0, um reflexo um pouco mais apurado do que foi essa vitória do Ceará na Arena Castelão, diante da equipe da Juazeirense, com um time que não era o time principal, mas com bons jogadores em campo. Destaque para mim, para dois atletas. O Lourenço, que eu já falei, não errou nada no jogo. O Lourenço meio que foi recuado nesse jogo, atuando mais atrás, pegando a bola com os zagueiros e distribuindo o jogo com maestria. Normalmente bola no pé e normalmente bola para frente, buscando principalmente os lados do campo com bolas ofensivas. O Lourenço foi muito bem no jogo. E outro destaque que não dá para não ter é do Galeano. Tem crescido muito de produção, não só por causa dos gols. Ele tem tomado melhores decisões na partida e tem sido importantíssimo nos jogos do Ceará. Lembrem aí, as 3 últimas partidas importantes que o Ceará teve em 3 competições diferentes. Na Copa do Brasil, o Galeano marca o gol do empate contra o Confiança. Gol que leva o Ceará para a disputa de pênaltis. Nos pênaltis, ele marca também, ele converte a segunda penalidade. Importância dele na classificação do Ceará na Copa do Brasil. Contra o Fortaleza, o Galeano está lá para sofrer o pênalti. Ele faz uma jogada que ele poderia inclusive marcar o gol e ele sofre o pênalti do gol que está dando a vantagem do Ceará nas finais do Campeonato Cearense. E aí a gente vem para a Copa do Nordeste, uma terceira competição. E o Galeano, demonstrando todo o crescimento de produção, faz os 2 gols do Ceará na vitória diante da equipe da Juazeirense. Então, Lourenço e Galeano muito bem. O técnico Léo Condé fala sobre isso. Realmente a atuação hoje impecável dos dois, né?
todos os aspectos. Lourenço dispensa comentários, todos já conhecem, sabe do seu potencial. Ali é uma posição que a gente roda muito, a gente está muito bem servido, né, com ele. Sobral, Diego, o Richardson, né, está um pouco afastado esses dias aí tratando, mas é um jogador também de muito potencial. Chegando agora o Lucas Lima, e o Lourenço, ele tem feito um papel assim até um pouco diferente. O ano passado eu usava ele mais como segundo, agora tenho utilizado ele como primeiro ali na iniciação das jogadas. Um jogador que tem a capacidade de trocar corredor com muita qualidade, né? Principalmente quando você pega as equipes mais fechadas, que a gente precisa fazer essa troca mais rápida, pulando a casa ali, ele consegue fazer isso bem, além de fazer uma boa proteção e também pela sua liderança, sua experiência, né? Um jogador que tem sido muito importante para a gente. O Galeano, ele vem crescendo de uma forma assim gradativa e evoluindo bem em todos os aspectos, né? E realmente faltava talvez o que tem acontecido nos últimos jogos, né? Ele é um jogador que entrega muito na fase defensiva, participa, ajuda na marcação, mas a gente tem incentivado ele a pisar um pouco mais na área, aproximar um pouco mais do centroavante, e ele vem conseguindo fazer isso e também fazendo os gols. Gol de cabeça, a gente, dentro da avaliação que o departamento de futebol fez, de análise, apresentou pra gente uma das virtudes dele, né? Na equipe anterior ele fazia muitos gols de cabeça, né? Ele tem um bom cabeceio, então hoje ele conseguiu apresentar também essa qualidade que ele tem. Se tem o lado de quem foi bem, tem, claro, o lado de quem não foi tão bem assim, porque nesse jogo contra a Juazeirense não dá para dizer que alguém foi mal, que não jogou nada. Eu gostei muito da dupla de zaga, os laterais foram bem, o Nicolas cresce a cada jogo que tem oportunidade. Como é bom ter um bom lateral esquerdo que não é titular, porque hoje o Matheus Bahia vem sendo um dos melhores jogadores do time do Ceará, então não tem lugar para o Nicolas, mas em algum momento tem uma suspensão, tem uma contusão, tem um jogo que ele precisa não jogar, como esse, por exemplo, e aí você tem o Nicolas jogando muito bem na lateral esquerda, então é muito bom ter um outro jogador numa posição que é tão importante como a de lateral. O Zé Neto foi bem, um garoto, um jovem atleta, tem jogado mais no meio campo, mas a sua carreira iniciou como lateral. Ele fez uma boa partida diante da equipe da Juazeirense, ganhou minutagem, precisa jogar com os profissionais, pegar aquela marra, o macete de jogar com os profissionais. O Fernando Miguel, goleiro, não dá para dizer muita coisa, apenas da sua reposição, que foi boa, saindo rápido com a bola, porque a Juazeirense não levou perigo ao gol do Fernando Miguel. Regular a estreia do Lucas Lima, não fez uma grande estreia, eu senti que ele estava com mais vontade de mostrar, mas talvez a falta de entrosamento e o fato de ter chegado há pouco tempo, certo que ele jogou, como ele disse, há pouco menos de 2 semanas, mas ele não fez um grande jogo, uma grande partida, mas também não cometeu nenhum erro, não fez nenhuma bobagem no jogo. A tendência é crescer, eu vi ele jogar bastante e muito bem no futebol paulista, no Campeonato Paulista, então vai ajudar muito. Não foi a estreia dos sonhos, mas não foi uma estreia ruim, nem de longe, foi uma estreia regular do novo volante do Ceará. Passando pelo meio campo, eu já disse da forma soberba de jogar do Lourenço, e a gente tem que chegar no Rômulo. E aí o grande problema, e não é só desse jogo, o Rômulo não vem sendo talvez aquele jogador de trazer um diferencial para o meio campo quando entra na partida. Tem faltado para ele um pouco disso, ele tem errado muito, não tem sido um jogador com tantas participações positivas na partida ou nas partidas que jogou. Essa foi mais uma, quer dizer, ficou devendo, faltou um pouco do Rômulo. Não é que ele tenha sido mal, não é que ele não tenha ajudado a equipe, mas se espera um pouco mais do Rômulo, e o técnico Léo Condé também percebeu isso, mas ele tem um entendimento do porquê do Rômulo não está rendendo aquilo que a gente espera. A questão é que, assim, o Rômulo é um jogador que se destacou no Novo Horizontino, foi muito bem e foi para o Palmeiras, e acabou que ele não teve muitas oportunidades. Ele está um pouco sem ritmo de jogo, é um jogador de muita
capacidade técnica, mas ainda ele atuou muito pouco na temporada passada. Então vai levar um certo tempo para ele, e principalmente para ele ter um entendimento maior da nossa engrenagem de jogo e dentro daquilo que eu quero para ele, mais próximo do centroavante ali. Hoje ele foi muito bem marcado, quase que marcado individualmente, né, pelo volante do adversário. E o Mugni já é um jogador totalmente ambientado com o clube, já vem desde a temporada passada. E assim, isso varia muito de jogador para jogador. O Matheus, a gente tem utilizado ele vindo um pouco mais de trás, né, ele fazendo quase a função de segundo, terceiro homem. Ele não tem utilizado ele muito como meia, mas um jogador construtor ali, participando junto com o primeiro volante. E assim, eu acho que é uma posição que a gente está bem servido, com 3 jogadores de boa qualidade, com características diferentes. Aí vai depender de cada jogo, né, dentro daquilo que a gente vai observando do adversário, e ao longo da temporada eu tenho certeza que a gente vai tentar aproveitar os 3 da melhor forma possível. Além da questão do Rômulo, eu destacaria também que precisa melhorar um pouco o argentino Alejandro Martínez. Ele até começou bem, chutando uma bola a gol, e me deu a impressão que ele iria fazer diferente nesse jogo. Mas ele tem errado muitos passes. Às vezes eu tenho a impressão que ele não entende qual é a posição, o posicionamento que ele tem que ter em campo. Não é esse posicionamento de jogar na direita e jogar na esquerda. Ele troca de lado, ele faz os 2 lados, não é isso. É o posicionamento, às vezes, para sair na marcação, ou quando há um contra-ataque, como se posicionar para receber essa bola, e tem errado demais na tomada de decisão. Você percebe que é uma hora dele finalizar e ele passa a bola. Você percebe que é uma hora de ele simplesmente tocar a bola, ele tenta o drible com a marcação dobrada, acaba perdendo a jogada. Então, está faltando também um pouquinho de melhora no Alejandro. A gente tem que entender que é um jogador que vem de outro país, que tem sim uma qualidade ofensiva que a gente já tem de informação de colegas nossos argentinos, então ele pode ainda ajudar muito o Ceará na temporada, mas tem que melhorar muito. A gente precisa olhar para o caso do Galeano, né? Começou muito mal a temporada, os próprios torcedores, né, nós conversamos com alguns torcedores, apostavam muito mais no Alejandro Martínez, e o Galeano começa a render. Então, talvez em algum momento o Alejandro Martínez também possa ter o seu momento de crescimento na equipe do Ceará. Como o Galeano a gente já falou que foi um dos melhores, a gente precisa falar do garoto Guilherme, que para mim fez mais uma vez uma boa partida. Infelizmente não foi brindado, né? Não houve a condição do brinde do gol, mas ele cooperou muito com o Ceará ofensivamente. É um jogador de luta, de batalha. Apesar de ser o centroavante, por ter começado como atacante de lado, ele também tem um pouco de velocidade, isso ajuda em muitos lances, e é um atleta que não desiste, um carrapato. É difícil para um defensor ter um cara como o Guilherme ali o tempo todo para marcar a sua saída de bola. Então entendo que esse garoto ainda tem muito potencial para mostrar, precisa ser mais lapidado, precisa ser mais utilizado, precisa ser mais trabalhado, e eu percebo pelas respostas do técnico Léo Condé em relação a ele que isso deve e pode, e acredito até já está acontecendo. Bem, sobre Ceará e Juazeirense, a situação é essa. Agora, o que é que Ceará e Juazeirense levou para a gente entender em relação à importância desse jogo? O Ceará iniciou a rodada na 3ª posição e termina a rodada na 3ª posição. Aí você pode me perguntar, Danilo, então continuou em 3º. Acontece que se o Ceará não tivesse vencido a partida, ele tinha caído dessa 3ª posição, porque hoje o Confiança e o América de Natal tem 7 pontos. Se o Ceará tivesse perdido, por exemplo, continuava com 7, estava ali na briga com o 5º e 6º colocados hoje da Copa do Nordeste. Teria sido ultrapassado pelo Náutico, né? Foi ultrapassado até porque o Náutico jogou ontem, jogou antes e chegou a 8 pontos na competição. Então, foi muito importante, também como resultado, além da boa partida, além de ter preservado titulares, além de ter utilizado jogadores de base,
a importância também da vitória e da vitória pela primeira vez na Copa do Nordeste por 2 gols de diferença. Vamos aos resultados que nós tivemos nessa rodada da Copa do Nordeste. Essa rodada da Copa do Nordeste que é a de número 6, mas o Ceará ainda tem uns joguinhos aí a cumprir que não foram cumpridos contra... Quer dizer, tem um joguinho a cumprir que ficou lá atrás, que foi a partida contra a equipe do Bahia, e tem a partida que falta realmente, que é a 7ª rodada, quando o Ceará enfrenta o Sampaio Corrêa. A CBF está fazendo muito isso hoje, ela não está marcando os jogos com antecipação. Então nós não sabemos se o Ceará vai jogar no meio da próxima semana a rodada que está faltando contra o Bahia, ou se vai seguir para jogar a 7ª rodada contra o Sampaio Corrêa. É uma questão que a CBF ainda vai confirmar. Mas vamos lá aos resultados. O Ceará venceu a Juazeirense 2-0, mas antes disso o Náutico bateu o América de Natal por 1-0, o CSA perdeu para o Bahia por 2-1 e o Confiança venceu o Sampaio Corrêa por 2-0. Então, vitórias de Náutico, Bahia, Confiança e Ceará na rodada. Vejamos aí como é que fica essa classificação do Grupo B, o grupo onde o Ceará está inserido nessa Copa do Nordeste. O Bahia lidera com 10 pontos ganhos, a equipe do CSA está na 2ª colocação com 10 pontos ganhos também, Bahia e CSA, e Ceará com 10 pontos, Ceará também com 10 pontos, mas na 3ª colocação. Vocês percebem que o número de vitórias é o mesmo, são 3 vitórias, e que é a questão do saldo de gols, que define o Bahia estar na 1ª colocação, o CSA ser o 2º colocado e o Ceará estar na 3ª posição. O Náutico é 4º com 8 pontos, e aí todo mundo vem pertinho, com Confiança e América de Natal, 5º e 6º com 7 pontos. A Juazeirense tem 6 pontos em 7º e o 8º é o Sampaio Corrêa com 2 pontos ganhos. Portanto, são os times que fazem parte aqui deste grupo. Faltam 2 jogos para o Ceará e para o Confiança. Faltam 3 jogos para a equipe do Bahia e falta uma partida para a equipe do CSA. Então, existe a chance real do Ceará terminar mais à frente. Ele hoje está em 3º, mas ele pode muito bem terminar na 2ª colocação. Para isso, é claro, ele tem que conquistar pontos nesses jogos fora, contra Sampaio e Bahia. Conquistando alguns pontos, obviamente, se o Ceará vencer, por exemplo, o Sampaio Corrêa, provavelmente o Ceará vai conseguir terminar na 2ª colocação. 1º, 2º, 3º e 4º colocados classificam para a próxima fase. Por que é importante ser 1º ou 2º? Porque o 1º do grupo B joga com o 4º do grupo A e ele joga em casa. O 2º do grupo B joga com o 3º do grupo A e ele joga em casa. Ou seja, 1º e 2º colocados de cada grupo jogam em casa nas quartas de final. E não tem jogo da volta, é uma partida só. Por isso é melhor terminar 1º ou 2º. Se você termina em 3º ou 4º, você enfrenta um adversário que no outro grupo foi 1º ou 2º e você ainda vai jogar na casa desse adversário. Então, para o Ceará, muito importante terminar em 1º ou em 2º, mas para isso, Sampaio Corrêa e Bahia, 2 jogos fora. O Ceará não joga mais em casa nessa primeira fase da Copa do Nordeste, precisa desses pontos. E precisa até para classificar, porque vocês já perceberam com a classificação que há vários times muito perto, né? O Confiança, o América tem 7 pontos, a própria Juazeirense, que não me parece um time para se classificar pela questão técnica mesmo do time, tem 6 pontos. Todos esses ainda podem superar o Ceará. O Confiança ainda tem 2 jogos, o América de Natal e a Juazeirense ainda tem 1 jogo, o Náutico, que também está atrás, tem 1 partida, então existe a possibilidade de superarem o Ceará, mas o Ceará precisa vencer também para tentar ficar ou na 1ª ou na 2ª colocação desta Copa do Nordeste. O Ceará fechou a contratação de mais um centroavante. Lelê, o centroavante que estava no Fluminense. O jogador, em 2023, fez um grande campeonato carioca no Volta Redonda. O Fluminense o contratou. Em 2024, ele teve
até boas participações, mas ele teve uma contusão e voltou a jogar pelo Fluminense em 2025. Foram 3 partidas nessa temporada, minutagens baixas entrando no segundo tempo, ao todo só 34 minutos de jogos do Lelê pelo Fluminense, e ele estava em disponibilidade no clube. Quando o Ceará contratou o Pedro Raul, o Lelê também virou uma alternativa. O Ceará chegou a contratar o jogador, a buscar a contratação, mas a situação com o Pedro Raul foi facilitada. O Corinthians abriu ali uma possibilidade, como está sendo, pagando inclusive uma parte do salário do jogador. O Pedro Raul queria vir, uma amizade dele muito forte, a amizade que ele tem com o Pedro Henrique facilitou também a vinda dele. Então o Ceará focou totalmente nessa contratação do Pedro Raul. A janela nacional de transferências, a primeira janela do ano, fechou e o Ceará ficou com a contratação do Pedro Raul como a última dessa janela. Então, com a abertura da janela de transferências dos estaduais, o Ceará voltou a tentar o Lelê, buscou a contratação e o acordo foi fechado com a equipe do Fluminense. Como é que foi o fechamento desse acordo? O Ceará vai pagar o salário do Lelê de forma integral, ou seja, paga o salário todo até o final do ano. Ele fica emprestado no Ceará até o final de 2025 e, caso o Ceará tenha interesse, tem a opção de fazer a compra dos direitos econômicos do Lelê ao final da temporada. Então, tem todas essas questões aí sendo colocadas. E aí você me pergunta, por que o anúncio ainda não foi feito? Bem, o anúncio só é feito quando todos os pormenores dos termos de empréstimo e da assinatura do contrato, quando tudo estiver assinado e determinado. E o Lelê ainda virá para a capital cearense, vai fazer seus exames médicos ainda essa semana, e depois dos exames aprovados, da parte contratual definida, do termo de empréstimo que virá da equipe do Fluminense, aí o Ceará anuncia o Lelê como oficialmente contratado para o restante da temporada 2025. Todas as competições, tirando o Campeonato Cearense, que se decide no sábado, estão com inscrições abertas, portanto o Lelê entra e ele já pode jogar a terceira fase da Copa do Brasil, pode jogar o segmento da Copa do Nordeste e pode jogar, claro, o Campeonato Brasileiro que vai começar. Então ele será um reforço do Ceará para toda a temporada 2025, que ainda está em andamento, ainda está acontecendo. Então, essa é a situação do Lelê e o anúncio oficial nas próximas horas, desde que todos esses detalhes cheguem a contento. Mas o acerto, que é a parte mais difícil entre Ceará, Fluminense e Lelê, essa é uma página virada. Já está feito o acordo, o jogador já acertou para vir defender o Ceará na temporada 2025. Agora, Campeonato Cearense tem decisão no sábado. E a decisão ela começou exatamente agora, quando na partida contra a Juazeirense, o técnico Léo Condé optou por não utilizar os titulares. Não é que ele não colocou os titulares só em campo para jogar. Ele não colocou os titulares nem no banco de reservas. Lembre aí da escalação do Ceará de 1-11 contra o Fortaleza. Nenhum desses atletas, nenhum deles, sem exceção, nem o Bruno, que é goleiro, nenhum deles esteve sequer no banco de reservas contra a equipe da Juazeirense. E eu perguntei na coletiva ao técnico Léo Condé por que era tão importante preservar todo esse 11, todos esses atletas para o jogo finalíssimo do Campeonato Cearense no próximo sábado. Bom, assim, os jogadores, vocês todos acompanharam, nós tivemos 2 jogos assim muito desgastantes, um que representava muito a Copa do Brasil, onde a gente saiu atrás e teve que buscar o resultado, a equipe se sacrificou muito, depois a gente repetiu quase que a mesma equipe, né, no Clássico, e também foi um jogo extremamente desgastante, então a gente correria o risco de se a gente repetisse algum atleta hoje, né, não que necessariamente iria ter a lesão, isso aí pode acontecer no treinamento, faz parte do esporte, mas é claro que o jogo
ele tem uma exigência física e emocional maior. Você não consegue controlar tanto como você controla as cargas durante os treinamentos. Então a gente teve essa possibilidade e ao mesmo tempo também outros atletas vêm mostrando no dia a dia capacidade de vestir a camisa do Ceará. A gente quer avançar também na Copa do Nordeste, então a gente fez isso muito também em razão da boa performance que esses atletas como um todo vêm apresentando no dia a dia. É isso, galera. O foco está todo na final do estadual. Óbvio que o Condé disse isso com outras palavras, né? Ele precisa falar da questão do contexto. Por que poupar um atleta? Por causa de um desgaste de vários jogos em sequência. E ele não mentiu. Realmente, os atletas vinham com várias partidas numa sequência muito forte, muito dura. Até mesmo na partida contra o Maracanã, ele usou titulares no jogo. Ele usou alguns dos atletas que vêm sendo utilizados. Ele não usou todos, ele fez uma mesclagem, mas usou alguns jogadores do time principal. Então, tudo isso ele colocou na balança, optou por usar essa equipe e ele parece que sabia realmente o que estava fazendo. O Ceará dominou o jogo, venceu por 2-0 e foi tranquilo o triunfo alvinegro, mesmo sem seus titulares sequer no banco de reservas. Então, ponto para o técnico Léo Condé, que tem todos os seus titulares preservados. Isso significa que o Ceará vai vencer e vai ser campeão estadual? Absolutamente. Não significa. Mas significa que ele chega para esse segundo jogo do campeonato cearense, segundo jogo final do campeonato cearense, com todos os seus jogadores com a plena condição física e atlética, com o desgaste lá embaixo e com toda a condição de jogar ao máximo. E aí sim, se será jogar ao máximo. Se ele for em cada bola com um prato de comida, se ele for buscar em cada bola entender que ali pode ser a bola decisiva do jogo, seja uma bola ofensiva, seja uma bola defensiva, ele vai estar muito mais perto, não garante nada, mas vai estar bem mais perto do seu título, principalmente porque tem uma vantagem de ter vencido o jogo de ida das finais do estadual. Mas precisa jogar muita bola, será um jogo dificílimo. O Ceará precisa se superar de novo, precisa jogar mais do que jogou na primeira partida das finais. Precisa jogar mais do que já jogou nessa temporada para sair de campo no sábado como campeão cearense de 2025. Fora de campo, parece que está tendo tudo feito da melhor forma possível. Condé preservou todos os seus titulares e não tem motivo para se falar de nenhum tipo de desgaste para esse confronto de sábado. Aqui mesmo no Castelão, às 4h30 da tarde, que definirá quem será o campeão cearense da temporada 2025. Até lá, claro que a gente vai conversar mais sobre isso, vamos tentar entender como é que vai ser o Ceará para esse jogo. O Léo já deu uma ideia, né? Quando ele não relacionou os titulares, obviamente eles serão titulares para a partida do próximo sábado, mas tem todas as nuances em relação a esse Clássico Rei que a gente vai conversar muito mais, se Deus quiser, em outros vídeos. Está na hora de você deixar o seu like. Eu tenho certeza que você ficou até aqui, gostou do vídeo, então o seu gostei, o seu like, o seu legalzinho, ele é sempre muito importante para nós e eu agradeço demais a sua participação aqui com a gente. Agradeço terem gostado e confirmado para a plataforma com o seu like que vocês gostaram do nosso vídeo. Está na hora também de fazer a sua inscrição. Se havia alguma dúvida, você ficou até aqui ouvindo, acompanhando e prestando atenção no nosso vídeo, você também pode fazer a sua inscrição aqui no canal. Vá lá na parte principal, inscreva-se, clique, faça a sua inscrição, ative o sininho, ative as notificações. Vídeos novos vão chegar rapidamente para você, então eu agradeço demais pela sua participação. E se você tem um comentário, uma avaliação, pode deixar o seu comentário por lá que a gente vai bater papo. Se ele for inteligível, nós comentaremos, nós conversaremos, nós bateremos papo com você. Se você for agredir a quem quer que seja, o seu comentário será excluído. Mas se você é uma pessoa de bem e quer apenas comentar, tirar uma dúvida,
dar a sua opinião, será muito bem-vinda e a gente vai conversar de uma forma bem legal também através dos seus comentários conosco aqui na plataforma. Então, agradeço muito o seu like, agradeço demais a sua inscrição, agradeço mais ainda você ter visto, acompanhado, comentado, compartilhado os nossos vídeos e esse vídeo também. E, se Deus quiser, essa é a nossa promessa, nós voltaremos a nos ver nos próximos vídeos. Até lá!